E ontem, as redes sociais, assim, no final da noite, pelo menos eu fiquei bastante surpreso. Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, todo mundo conhece ele, postou um recorte de um áudio do Space lá no Twitter. O Space é como se fosse um canal que as pessoas podem entrar e conversar. Não tem limite de pessoas. E quem estava nesse Spaces? O Arthur Weintraub. E a legenda do Eduardo Bolsonaro teve até xingamento, mas olha o que o Arthur estava falando. O Eduardo Bolsonaro falou o seguinte: já pode ir para o Roda Viva. Qualquer rolo tá aqui, é um induto. Boa sacada, mano. Os precedentes que estão sendo criados são péssimos. Situações, você não vai, depois vai querer comparar o que aconteceu com o Daniel com um cara lá na frente que tiver com corrupção, lavagem de dinheiro. Falou, não, mas aqui também já tem um precedente. É muita coisa, é impressionante. É impressionante. Nunca pensei que ia ver umas coisas dessas. Se você não entendeu, ele está criticando o induto de Bolsonaro. Bolsonaro está abrindo precedentes. Que corruptos, pessoas que lavam dinheiro lá na frente, né? Podem utilizar do mesmo artifício. Você percebe que o discurso deles é o mesmo discurso do Sérgio Moro? Combate à corrupção, vamos combater a corrupção, vamos destruir o sistema. Eles gostam de falar de mecanismo. E Eduardo Bolsonaro, vou ler primeiro a fala de Eduardo, sem um palavrão. A gente tá no meio de uma guerra e o cara tá me falando em precedente, como se nunca um corrupto tivesse recebido induto. É como se Bolsonaro inventou o induto. Nunca existiu induto no Brasil. Nunca existiu. Bolsonaro que criou. É a mesma narrativa da imprensa. E agora o instrumento tenha sido utilizado para seu fim, soltar um inocente. E quem fala são os irmãos que saíram do país para se livrar da perseguição. Saiu fugido. Ainda ajudado. Bolsonaro arrumou 2 empregos com salários estratosféricos para os 2 morarem juntinhos, porque não queriam ficar separados. Tu já viu isso? A Eduardo Bolsonaro fala o seguinte: são uns, aí usa um palavrão, né? Filhos de. Pô, pesado. Ele diz: ó, desculpa, mas não há outra palavra. Que realmente é pesado, né? Você, diante do que está acontecendo, você tentar vender a ideia que Bolsonaro está errado, parece que Bolsonaro tem que perder. Porque se Bolsonaro não perder e eles são candidatos, o discurso dele não vai para frente. O discurso deles depende do fracasso de Bolsonaro, porque Bolsonaro não é conservador, porque Bolsonaro se vendeu pro Centrão. Bolsonaro é um frouxonaro, como a turminha lá gosta de chamar. É frouxonaro. O Mário Frias fala até o seguinte: Arthur Weintraub não consegue ficar sem emitir suas críticas construtivas. Comparação tão esdrúxula. Será que ele esqueceu que verdadeiros criminosos ganharam liberdade através de indutos num passado bem recente? Será que ele está nivelando Daniel Silveira a essas pessoas? E se fosse ele condenado? E se fosse o Arthur Weintraub? Será que ele queria que Bolsonaro desse para ele um induto? Ou ele ia fazer uma crítica construtiva? Não, Bolsonaro, me deixa na cadeia. Tá vendo aí, né? Não eram ninguém. Ninguém. Se tornaram alguém por causa de Bolsonaro. E é assim que trata. O André Porciúncula também traz o áudio e fala o seguinte: segundo o irmão do superconservador, o irmão do Abraham, ao dar o induto ao deputado Daniel Silveira, Bolsonaro cria um precedente péssimo. Lembrem-se disso se um dia ele for vítima. PS, e tem gente que se diz aliado do presidente interagindo com essa dupla. Tem poucas pessoas que eu vejo que estão expondo o que é que está acontecendo. Eduardo Bolsonaro não é a primeira vez que ele fala, e o Mário Frias e o André Porciúncula são ambos aí que realmente abraçaram a causa. Eu vejo muito deputado aí que finge que não tem nada acontecendo. Finge que não tem nada acontecendo, que Bolsonaro não está sendo minado. Olha isso daqui, bicho. Aí o cara fala o seguinte, ó: a concessão de induto individual do Daniel Silveira foi uma boa ideia. O governo não poderia deixar a base derretendo do jeito que estava em um ano eleitoral. Mesmo que o judiciário derrube o decreto, Bolsonaro vai poder dizer que pelo menos tentou. Cara, Bolsonaro ele sempre tenta. Não vai poder dizer, não, ele sempre tenta. Ele sempre tenta. A AGU sempre age em todos os momentos. Todos. Ele pode perder, mas ele sempre tenta. Aí vem o Abraham Weintraub, candidato. O problema é gerar a falsa sensação de segurança e levar muitas pessoas a correr riscos achando que estão protegidas. Não, ninguém vai correr risco, não. E eu digo pra vocês, esse discurso que faz e acontece não leva a lugar nenhum.
Além disso, anestesia a militância com a falsa expectativa de vitória. Pronto. Bolsonaro é o encantador de gados. Só faltou falar isso. Fez barulho e tomara que dê certo. Porém, uma nova derrota nos deixará pior do que antes. Tá torcendo pra Bolsonaro perder. Que perca. Porque senão o discurso dele não decola. É pior do que o Sérgio Moro. Essa galera é mais baixa que o Sérgio Moro. O Atalé até disse que o conservadorismo basicamente virou uma ideologia. Nunca foi ideologia, bicho. Ficam todos os dias tentando provar quem é o verdadeiro conservador. Isso não é saudável.